Acho que podemos começar, né, doutor Ciro? Certamente. Então, primeiramente, gostaria de dar boa noite a todos os colegas que estão participando do nosso evento, Semestre Online. Já é o segundo evento, né, que fizemos, e estamos muito felizes com a participação de todos. E hoje, então, nós vamos ter o assunto que é telemedicina e a Lei Geral de Proteção de Dados, que são assuntos muito importantes e atuais, né? Principalmente aí nossos últimos meses, nesse último ano e meio de pandemia. Então, é realmente muito importante para a gente aprender. Eu imagino que muitos dos colegas nem sabem do que se trata, principalmente em relação à Lei de Proteção de Dados, né? Então, eu gostaria de apresentar primeiramente, antes de apresentar os colegas, gostaria de passar a palavra para o doutor Ciro, para dar as boas-vindas, e depois eu vou apresentar, então, os colegas para a gente iniciar as apresentações da noite. Sim, as boas-vindas a todos, satisfeito por estar aqui, aprendendo um pouco mais, e tu usaste uma palavra já muito interessante, que me remete a outras duas, aprimoramento, são melhorias necessárias, sem pânico. Não vamos com essa Lei Geral de Proteção de Dados, dá a impressão que é como na Covid, é um drama. Não, são melhorias, ajustes, temos quem nos ajude, como os advogados que vão aqui falar, e certamente vamos superar tudo isso, fazer corretamente tudo aquilo que a lei determina, sem pânico, com um aprimoramento e com a sequência das nossas vidas. Estamos aqui acompanhando, doutora Juliane, obrigado, estamos juntos. Obrigada, doutor Ciro. Então, primeiramente, eu já vou apresentar os três palestrantes dessa noite. Primeiro, a doutora Vanessa Vieira Lisboa, que é graduada em Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina, especialista em Direito do Processo do Trabalho, em Direito Médico e da Saúde, também pela Universidade Geral do Rio Grande do Sul, e também tem curso de holding familiar com ênfase em proteção patrimonial para médicos. Apresentar também a doutora Cristine Schneider-Lesch, desculpa se eu pronunciei errado, que possui também graduação em Direito pela Fundação Regional de Blumenau, especialização em Direito de Processo Civil pela Universidade do Vale do Itajaí, um curso em formação da Lei Geral de Proteção de Dados pela Legal Ethics Compliance, um curso em formação em DPO, Data Protection Officer, curso Cenários de 2025 da Fundação Instituto de Administração da FIA, e atualmente sócia do escritório de advocacia Schneider e Lesch Advocacia, com sede em Blumenau, e tem vasta experiência na área de direito e ênfase em consultoria na área de Lei Geral de Proteção de Dados. E, por último, o advogado, então, deixa eu ver aqui, um pouquinho aqui, Alberto Gonçalves de Souza, atuante nas áreas de Direito do Trabalho, Direito Empresarial, PI e Startup, professor universitário de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e membro consultor da Comissão Especial do Departamento Sindical do Conselho Federal da OAB e presidente do Instituto Catarinense de Negociação. Então, gostaria então de agradecer a presença dos nossos colegas. A Vanessa e o doutor Alberto são advogados do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, né? São nossos parceiros, então, mais uma vez, é um prazer também de poder escutá-los, e a doutora Cristiane também. Passo a palavra, então, primeiramente para a doutora Vanessa Lisboa. Obrigada, doutora Juliane. Só para complementar, a doutora Cristine, que está sendo convidada essa noite por essa equipe de advogados, ela é nossa advogada regional de Blumenau, tá? Ela é nossa parceira da regional de Blumenau. Então, vamos falar um pouquinho sobre a telemedicina. Vou apresentar aqui a minha tela. Vamos lá.
Foi? Estão vendo? Sim. Então, tá. Eu vou falar um pouquinho da telemedicina. Só um pouquinho que tem... não estão vendo a tela? Eu estou vendo. Só um pouquinho. Tem que tirar do... Tá. Só um pouquinho. Não estamos vendo. Estão vendo? Tá direitinho? Tá. Então, vamos lá. Eu vou falar da telemedicina durante a pandemia Covid-19, tá? Que nós tivemos algumas alterações. Inicialmente, a telemedicina ela é regulamentada, sim, pelo Conselho Federal de Medicina, e a atual regulamentação vigente ela é de 2002. Em 2020, durante a pandemia, uma lei nacional autorizou a teleconsulta no Brasil. E essas informações que eu vou prestar hoje aqui para vocês, vou passar todas essas orientações, ela é exclusiva para o momento que estamos vivendo, durante a pandemia Covid-19. Acabando a pandemia, provavelmente teremos alteração, tá? Inclusive porque o Conselho Federal de Medicina, ele está em vias de regulamentar a telemedicina. Inicialmente, a gente tem que falar, é claro, do Código de Ética Médica. O artigo 37 do Código de Ética Médica, ele é muito importante. É ele que diz que você, médico, não pode prescrever sem o atendimento, sem o exame direto do paciente. E ele traz a ressalva, em casos de urgência ou emergência, ou impossibilidade de comprovar da realização do mesmo. E, é claro, vocês têm que fazer o atendimento assim que terminar esse impedimento, né? E nesse mesmo artigo do Código de Ética, o Conselho Federal de Medicina, ele explica que vai regulamentar a telemedicina, esse atendimento à distância, por enquanto regulamentado pela resolução de 2002. Eu vou tratar hoje dessas 4 normas que nós temos que falam sobre a telemedicina. A resolução atual do Conselho, que é de 2002, o ofício encaminhado pelo CFM ao Ministério da Saúde, no dia 19 de março de 2002, quando apareceu a pandemia, abrindo a possibilidade da telemedicina, ampliando essa possibilidade. A efetiva portaria do Ministério da Saúde e a Lei 13.980 de 2020, que está em vigor em virtude da pandemia de Covid-19. Claro que telemedicina é diferente de telesaúde. A gente está vendo muitas enfermeiras, equipe técnica, equipe de fisioterapeuta usando os meios de comunicação audiovisual para praticar o atendimento à saúde. Isso se chama telesaúde. A telemedicina é exclusiva para médicos. Tá? E, é claro, o artigo 1º da resolução do Conselho que regulamenta a telemedicina, ele diz o que é. É o exercício da medicina através da utilização de metodologias interativas de comunicação audiovisual e dados, com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. Esse é o conceito de telemedicina. E a resolução, ela continua, né? Ela fala que em caso de emergência, ou quando solicitado pelo médico responsável, que é aquele médico que está atendendo o paciente, o médico que emitiu o laudo à distância poderá prestar o devido suporte diagnóstico e terapêutico. E logo no artigo 4º, ela continua. A responsabilidade do profissional do atendimento cabe ao médico assistente do paciente. O que essa resolução deixou claro, com base também no Código de Ética Médica? Que o paciente não poderia ser atendido por um médico diretamente. A teleconsulta, ela não existia até 2020. Necessariamente teria que ter um médico assistente presencial com o paciente, e aí poderia usar dos meios de tecnologia para a gente fazer o que a gente chama de teleinterconsulta, que é a consulta de médico para médico.
é um médico generalista com paciente que pede um parecer através dos meios de comunicação de um médico especialista, por exemplo. Tá? E aí nós tivemos também muito forte o crescimento da teleradiologia, onde o médico assistente pede um exame de radiologia e o médico radiologista pode emitir o parecer desse exame à distância, apenas se baseando na imagem que ele teve acesso. E assim se teve o início da telemedicina, né, no nosso país. Nessa mesma resolução que regulamenta a telemedicina, hoje vigente, ela prevê algo que para a gente parece óbvio, mas se está lá é porque foi necessário, que as empresas que prestam a telemedicina, elas têm que estar inscritas no CRM do estado onde elas estão situadas. E quando elas estão inscritas, todas as regras da PJ são vigentes a ela. E uma delas é ter um responsável técnico, um médico responsável técnico. Um médico que vai responder perante o Conselho Regional de Medicina. Claro, o quadro de médicos também, as atividades que ela exerce também estarão todas devidamente cadastradas no Conselho. E ela diz também que em caso de pessoa física, essa pessoa física deve estar inscrita no Conselho Regional de Medicina. E, por fim, que o Conselho Regional de Medicina deverá estabelecer constante vigilância e avaliação das técnicas de telemedicina no que concerne à qualidade da atenção da relação médico-paciente, preservando o sigilo profissional. Em virtude desse parágrafo que a gente extrai dessa norma, inúmeras são as outras resoluções que elas vêm falando sobre o sigilo médico, sobre a relação médico-paciente, pareceres do Conselho nesse sentido. E por que até então não se falava em teleconsulta? A gente só veio falar em teleconsulta depois da pandemia, por causa do artigo 37 do Código de Ética Médica. Ele não permite prescrever tratamentos e procedimentos sem exame direto do paciente. Então, a gente tinha até então uma resolução que permitia a telemedicina, porém não permitia a teleconsulta. E a ressalva era salva em casos de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada de realizar. E o que aconteceu com a pandemia Covid de 2019, né? Como é que ficou essa ressalva? Dia 19 de março, o Conselho Federal de Medicina, 19 de março de 2020, o Conselho Federal de Medicina mandou um ofício, número 1756, para o Ministério da Saúde, ampliando aquilo que a resolução de 2002 tratava. E o que dizia nesse ofício? Ele primeiro apresenta toda uns considerandos, né? E aí, claro, considerou o isolamento social como uma forma importante para aumentar esse atendimento, no momento em que o paciente não pode mais se deslocar até o consultório médico, sob pena dele poder ser contaminado pelo coronavírus, e o médico também tendo que praticar o isolamento social para não espalhar a doença, que nós estamos até hoje ainda sofrendo com isso. O Conselho Federal de Medicina, aí aqui já no tópico número 5, em caráter de excepcionalidade e enquanto durar a batalha do combate ao contágio do coronavírus, reconheceu, nessa época, a possibilidade e eticidade da utilização da telemedicina. Mas, de que forma? Dessa forma aqui. O que ele reconheceu? Ele reconheceu apenas 3 formas de utilizar a telemedicina, que era a teleorientação, e a teleorientação, se vocês forem pensar bem, ela já acontece, tá? Quando um paciente liga para um serviço de urgência, ele acaba sendo teleorientado. Por quê? É para o profissional da medicina realizar à distância a orientação e o encaminhamento do paciente em isolamento. Então, no momento em que o paciente liga para um serviço de emergência, ele tem as orientações até que o médico vá até ele fazer o atendimento presencial. É a mesma coisa a teleorientação.
O telemonitoramento, que é um ato realizado sob orientação e supervisão médica para monitoramento e vigilância à distância dos parâmetros de saúde e doença. Esse telemonitoramento está sendo muito utilizado hoje pela equipe de enfermagem. A gente vê as prefeituras fazendo telemonitoramento das pessoas que estão isoladas por Covid. E aí quem entra em contato geralmente é a equipe de enfermagem. E a teleinterconsulta, que aí é aquilo que já se fazia, que é a troca de informações e opiniões entre médicos para o auxílio de diagnóstico e terapêutico. Então, por esse parecer, o Conselho Federal de Medicina não autorizou a teleconsulta. Aí, exatamente no dia seguinte, no dia 20 de março, o Ministério da Saúde editou essa portaria 467. E o que ela fez? Vamos lá. Em caráter excepcional e temporário, sobre as ações de telemedicina, artigo número 2. As ações de telemedicina de interação à distância podem contemplar o atendimento pré-clínico, o suporte assistencial, de consulta, monitoramento e diagnóstico, por meio de tecnologia de informação e comunicação, no âmbito do SUS, bem como na saúde suplementar e privada. Aqui está a abertura da consulta, da teleconsulta, que a gente não tinha até então. E ele complementa e deixa bem claro que o atendimento que trata o caput, que a gente acabou de ler, deve ser efetuado diretamente entre médico e paciente, por meio de tecnologia de informação e comunicação que garanta a integridade, segurança e sigilo das informações. Ele continua explicando que necessariamente temos que ter um prontuário médico, um prontuário clínico. Nesse prontuário, assim como o prontuário de uma consulta presencial, vocês devem colocar todos os dados clínicos, vocês devem colocar a data, a hora do atendimento e o que muda aqui, né? Vocês devem informar qual é a tecnologia de informação e comunicação que está sendo utilizada para esse atendimento. O número do CRM, a unidade da federação e pronto, está feito o prontuário. Essa portaria do Ministério da Saúde também normatiza os atestados e receitas médicas por meio eletrônico, que aqui no estado de Santa Catarina eu acredito que todos os médicos já estão usando a plataforma do Conselho Regional para emitir atestado, para emitir receita, ela é muito tranquila. Então aqui o artigo 6º é o que trata dessa parte de prescrição. Continua a resolução falando, no caso do médico, no caso de medida de isolamento, é necessário que o paciente assine um termo de consentimento livre e esclarecido, e aí alguns médicos não estão encaminhando aos pacientes esse termo de consentimento livre e esclarecido, que informa para o paciente que ele está em isolamento, que ele tem que ficar em 14 dias em isolamento. Fala também dessas orientações para os familiares que estão também morando na mesma residência, né, que a pessoa que está contaminada. Como eu falei, essa resolução ela vem para falar sobre a pandemia Covid-19 e tratar também desse atendimento de pacientes contaminados pelo coronavírus. E aí, por fim, a Lei 13.989, que ela veio em abril de 2020. Ela é uma lei muito curtinha. Essa aqui é toda a lei. Tem 7 artigos. Primeiro, autoriza o uso da telemedicina. O segundo diz que será em caráter emergencial durante a crise. E o quarto aqui, que é o que nos importa muito, o médico deverá informar ao paciente todas as limitações inerentes ao uso da telemedicina, tendo em vista a impossibilidade de realizar o exame físico durante a consulta. O que acontece? A telemedicina, ela claro, em virtude da ausência do exame físico, ela tem um grande limitador. É apenas o que o paciente relata que está sentindo, para o médico tirar a sua conclusão, né? E como exercício da medicina, o exame físico ele é fundamental. Então, o paciente ele tem que ter noção do limite do exercício da medicina via telemedicina, e ele tem que consentir
que vai ser atendido nessa forma. Tem que ter o termo de consentimento livre esclarecido, onde o paciente aceita ser atendido nessa forma, com essas limitações. Tá? É isso que diz essa resolução. E aí, o que nós temos então de telemedicina? Telemedicina, né? A teleconsulta ela é autorizada pelo Ministério da Saúde, não pelo Conselho Regional de Medicina, hoje em dia, né? Para quê? Para os cumprimentos das medidas de isolamento. Os mesmos parâmetros éticos do atendimento presencial são aplicados ao atendimento à distância, né? Porém, o médico ele vai responder pela escolha de atendimento que ele fez. O médico que escolhe atender via telemedicina, ele tem que saber que ele vai responder por essa escolha. Se ele der um diagnóstico para um paciente, que é um diagnóstico que necessita de exame físico, e porventura haja alguma falha nesse diagnóstico, ele vai responder por isso. Então, a gente sempre recomenda, se precisa de exame físico, recomende ao paciente a procurar um atendimento presencial. O termo de consentimento livre esclarecido, ele é necessário também no atendimento via telemedicina. E, novamente, a teleconsulta não foi autorizada pelo Conselho Federal de Medicina. Como eu disse, quem autorizou foi o Ministério da Saúde. E agora? Vocês estão cometendo falha ética? Não estão cometendo falha ética? E agora? É tudo muito novo e não temos ainda nenhum julgamento, nenhum processo que esteja tramitando já ao seu final, né? Para que a gente possa dar essa resposta. É uma resposta que a gente ainda não tem. O Conselho ainda não se posicionou. O que o Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina já se posicionou? Primeiro, atos periciais não podem ser feitos à distância. Nem perícia judicial, nem perícia do INSS, nem perícia do IML. Os atos periciais, eles têm que ser presenciais. Tem que ter exame direto do paciente. Junta médica, o Conselho também já se manifestou que pode ter um médico presencial e outro da junta médica ou outros à distância. Não precisa estar todos presenciais. A relação médico, enfermagem e paciente, nessa ordem, onde o médico se remete à enfermagem e a enfermagem se remete ao paciente na forma presencial, por exemplo, o enfermeiro e o paciente num consultório e o médico à distância. Isso não pode. Tá? Essa relação não pode. Nem o paciente entrar em contato com o enfermeiro repassar as informações para o médico na telemedicina e o médico repassar ao paciente através do enfermeiro. Também não pode. Isso nós já vimos médicos fazendo. Nós já estamos defendendo médicos no Conselho Regional de Medicina fazendo esse caminho, usando a equipe de enfermagem como meio de comunicação com o paciente. Tá? Isso não pode, isso já tem parecer do Conselho. E como eu falei, processos éticos profissionais, como é que estão? Estão em andamento. A gente ainda não tem a posição através dos processos do que é ético e o que não é ético. O que a gente sabe é que o código de ética de vocês diz é que não pode haver prescrição sem atendimento direto ao paciente com o que nós orientamos, como nós orientamos os médicos nesse sentido. Primeiro, existe a impossibilidade de fazer o atendimento presencial ao paciente? Existe, a gente sabe que existe. A pandemia Covid-19 botou o paciente em isolamento, pacientes psiquiátricos, pacientes cardíacos, pacientes, enfim, de inúmeras especialidades, diabéticos. E houve a necessidade de se fazer, sim, o atendimento à distância até que se interrompa o motivo de impossibilidade de fazer o atendimento presencial, né? Então, em virtude disso, sim, a gente tem a possibilidade de fazer o atendimento à distância. E, é claro, de vocês prescreverem sem o atendimento direto ao paciente. Eu já me ultrapassei o tempo que eu devia falar, eu vou terminar por aqui.
passo a palavra para a doutora Juliane. Obrigada. Tentei ser breve, a gente acaba passando um pouquinho. Não, foi excelente, doutora Vanessa, muito obrigada. Então, pela ordem que eu tenho aqui, agora o doutor Alberto. Gostaria de... Doutor Alberto, se encontra? Presente. Estou presente. Deixa eu falar. Tá um pouquinho desfocada. Ótimo. Doutora Juliane, muito obrigado pelo anúncio, né? Eu vou, desde logo, já disponibilizar aqui a minha tela para que possa compartilhar com vocês um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não sei se está aparecendo aí para vocês, já apareceu? Agora sim. Ah, ótimo. Então, no primeiro momento, eu gostaria de agradecer também, além da doutora Juliane, ao doutor Ciro Sonsin, presidente do Sindicato dos Médicos, né? Ao doutor Odir também, um grande irmão, um grande parceiro, pessoas nas quais eu saúdo também os demais médicos, componentes da diretoria do Sindicato dos Médicos e outros médicos aqui presentes, filiados ao CIMESC. Para mim é uma honra muito, muito grande fazer parte desse time de pessoas aí aguerridas e pelo direito dos médicos. Vamos lá. Isso aqui é um pouquinho de mim, né? Rapidamente, sou advogado, atuo na área de direito do trabalho, processo de trabalho, propriedade intelectual e startups, né? Professor universitário, membro consultor da Comissão de Direito Sindical do Conselho Federal, presidente do ICANN, Instituto Catarinense de Negociação, e certificado em Justiça pela Harvard Law School em Boston. O que a gente vai tratar hoje? Tá? Nós vamos tratar da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? É uma lei recente, são questões que levam a muitas perguntas, muitas interrogações, e vamos tentar aqui, juntamente com a doutora Cris, falar sobre elas, né? Algumas definições, direitos, sujeitos e sanções, tá? Acerca do descumprimento dessa nova legislação que veio aí a regular algo que para nós é muito caro, né? Que são os nossos dados. Tá? Isso dado é fundamental, é por isso que ligam incansavelmente para a gente, né? Ou a gente recebe aquela montoeira de spams, mas, puxa, quem que divulgou meus dados? Né? Então é algo que para a gente é muito caro e deve ser muito bem guardado pelas pessoas que os coletam, né? Então, vamos lá. O que é a LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados. Né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou em vigor, né, em 18 de nove de 2020. Na verdade, houve aqui um equívoco técnico, né? Na verdade, ela está em vigor já desde 2018, mas as disposições dela elas só se aplicam a partir de 18 de setembro de 2020. Uma lei tem 65 artigos distribuídos em 10 capítulos, tá? E coloca o Brasil ao lado das grandes potências, né? De 100 países onde existe norma específica. Então, é algo que o Brasil foi compelido a realizar essa adequação, sobretudo para manter relações diplomáticas comerciais com países da União Europeia e Oriente Médio. Tá? Então, o Brasil, na América Latina, foram os últimos a se adequarem a essa legislação, tá? A fim de dar garantia aos sujeitos
que realizam acordos comerciais com empresas e órgãos governamentais brasileiros. O texto ele foi inspirado, tá, na regulação do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Tá? Então, é muito semelhante se a gente pegar lá a legislação da União Europeia e pegar a nossa legislação, a gente vai verificar muita similitude dos termos e objetivos dessas legislações. Perfeito? E qual é a aplicação dela na área da medicina? Tá? Muito bem. Clínicas médicas, hospitais, ela sempre quando o paciente adentra seu recinto, né, sobretudo em época de pandemia, já existe uma câmera, né, e os dados ali constantes, os dados físicos, começa aí a coleta de dados. Tá? E aí a gente passa, então, ao segundo momento, né, que a pessoa dirige-se até o balcão da clínica, né, e a atendente lhe pergunta: boa tarde, qual é seu nome? E aí começa a coleta de dados e a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, nome, e-mail, telefone, endereço, tá? Placa de carro, enfim. A Lei Geral de Proteção de Dados começa a ser aplicada aí. E as clínicas médicas, mais do que ninguém, fazem esse tipo de coleta. Após, adentra o consultório médico, né? Ou, conforme a doutora Vanessa bem colocou, acessa o link da telereunião, da teleconsulta, né? E aí o médico passa a fazer a coleta de dados acerca da saúde desse paciente. Tá? Peso, altura, cor, raça, né? Problemas cardíacos, doenças que porventura possam ter, HIV, Covid, câncer, né? Enfim, uma infinidade de doenças provenientes dos dados coletados na anamnese. Isso tudo vai parar em um prontuário médico, numa ficha de atendimento. Tá? E, além disso, após essa anamnese, após essa consulta médica, os consultórios médicos ainda mantêm um canal de atendimento com seus pacientes, WhatsApp, e-mail, onde, a partir dali, também há uma coleta de dados e informações dos seus pacientes. Tá? Então, a medicina, os médicos, eles estão inseridos dentro dessa legislação e, portanto, devem se adequar, porque a gente vai ver lá ao final, as penalidades e multas, elas são extremamente agressivas. Tá? E conforme o faturamento, conforme o órgão fiscalizador, isso pode gerar a inabilitação, inclusive, para atendimento desses médicos ou consultórios médicos. Tá? Então, vamos lá. Partindo para a legislação, tá? A lei que trata da proteção de dados, ela diz que ela fala sobre tratamento de dados pessoais, tá? Inclusive nos meios digitais, teleconsultas, né? Como a doutora falou, todos aqueles dados provenientes das consultas realizadas por via telefone, WhatsApp, vídeo, né? Por pessoa natural ou jurídica, né? Então pode ser pelo próprio médico ou por sua clínica, de direito público ou privado, pode ser um médico do SUS ou de uma clínica, né, de um hospital privado, com o objetivo dessa lei nada mais é do que proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade. Tá? A privacidade é que predomina na leitura dessa nova legislação. É garantir ao indivíduo, ao titular dos dados, a sua privacidade. Nada mais, nada menos. Tá? E essa lei utiliza como princípio, né, o livre acesso e transferência de dados pelos seus titulares. Então, aquela pessoa, ou aquele médico, ou aquela clínica que realiza a coleta dos meus dados, ela tem que fornecer, ou eu tenho o direito de acessar todos os dados que me foram coletados. Uma situação bem curiosa
é que qualquer um de nós aqui pode solicitar ao Google, né, os seus dados pessoais. E aí, né, lógico, vai passar por uma série de avaliação para verificar se é a pessoa mesmo que está solicitando esses dados. E aí vai vir todos os históricos de pesquisa, todas as fotos salvas no Google Drive, todos os e-mails que foram encaminhados. Tá? Então, as empresas elas terão que registrar e armazenar esses dados coletados de forma a permitir o livre acesso e, caso seja solicitado, a transferência desses dados a essa própria pessoa. Tá? Outro princípio utilizado é a finalidade. Eu vou coletar esses dados com qual finalidade? Né? E essa finalidade deve ser adequada aos dados que foram solicitados. Tá? É lógico que para uma pesquisa, por exemplo, de candidatos, vamos supor, existem algumas finalidades, por exemplo, eu não sei se seria adequado colocar dessa forma, mas quantos irmãos tem para uma pesquisa com uma pessoa que está com um pouco de dor de cabeça? Né? Então, deve ter razoabilidade. A coleta daquele dado deve ser adequada à finalidade que está sendo coletada. Tá? Necessidade, tá? É necessário coletar esse dado ou não é necessário coletar esse dado? Tá? Então, deve haver uma justificativa para isso. Princípio de segurança e prevenção, a pessoa que coletar esses dados, que fizer o tratamento desses dados, deve cuidar com a sua segurança e prevenção. Nós vimos recentemente, foi divulgados agora, na semana passada, por um site especializado em segurança, cibersegurança, vazamento de 8,4 bilhões de senhas, usuários e senhas de e-mails em todo o planeta. Né? Então, a pessoa que coletar esses dados deve garantir a segurança, né? Sob pena de ser responsabilizado. Isso é uma questão muito importante, porque com o advento do trabalho remoto, as empresas ou os consultórios médicos acabam não transferindo o sistema de segurança que elas têm dentro da empresa para a residência dos seus funcionários. É o que a gente atribui vazamento de dados dos tribunais. Né? Muitos juízes e desembargadores e ministros acabaram indo trabalhar em casa, sendo que em casa não tem o sistema de segurança cibernético dos tribunais. Tá? Logicamente que isso acarretará a responsabilidade e a prestação de contas. Tá? E, por fim, né, o último princípio aqui seria de não discriminação. Tá? Se eu for fazer uma pesquisa, eu vou coletar todos os dados que eu coletar para outro, né? Sem, logicamente, essa coleta acarretar em discriminação. E os fundamentos? Por que existe essa lei? Né? Quais são os fundamentos? Respeito à privacidade, autodeterminação informativa, né? É o famoso termo de consentimento informado, né? Que se utiliza muitas vezes para a realização de um procedimento. Hoje não, hoje vai ser para coleta de dados. Tá? Então, a pessoa tem que ser informada do porquê que está sendo coletado esses dados. Liberdade de expressão, de informação, comunicação e de opinião, se eu quero ou não quero informar esses dados. Inviolabilidade da intimidade, honra e da imagem, tá? Que é onde a gente verifica aqui, né? Se a imagem está sendo captada e tal, para que essa imagem está sendo captada. Tá? Desenvolvimento econômico, tecnológico e da inovação, livre iniciativa, né? Livre concorrência, a defesa do consumidor, direitos humanos, desenvolvimento da personalidade, dignidade, exercício da cidadania pelas pessoas. Tá? Vamos ver se eu consigo passar aqui o próximo slide. Opa! Foi. Definições e aplicação. Tá? Vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela sujeita a quem? A quem se aplica essa legislação? Tá? Eu acabei me perdendo no horário. Eu não sei quanto tempo já passou. Se a doutora Juliana e a doutora Vanessa puderem me ajudar aqui, eu toco um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar. Tá? Mas tudo bem. Vamos lá. Não, pode continuar. Pode continuar? Ok. Ela se aplica, tá? A coleta de dados pessoais de indivíduos localizados no Brasil.
Qualquer pessoa que for coletar dados no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, fiscalização, sanções, ela se aplica. Tá? Cujo tratamento dos dados for realizado no Brasil. Muitas vezes o servidor ele não está localizado no Brasil, mas o tratamento de dados é utilizado por empresa aqui no Brasil. Tá? Então, aplica-se também a legislação de dados, de proteção de dados brasileira. Tá? E para empresas que ofertem bens e serviços para indivíduos no Brasil. Perfeito? Então, isso acaba abrangendo uma universalidade quase que de 100% daquelas pessoas que trabalham, né, ou que realizam atividades no território brasileiro e também aos médicos e suas empresas. Tá? E ela não se aplica, tá? Para quem não se aplica, né, está lá no artigo 4º da legislação de proteção de dados, aos dados provenientes e destinados a outros países, que apenas transmitem pelo território nacional, ou aqueles que somente passam por aqui os dados, né? Uso pessoal, se eu for utilizar para mim, né? Qual é seu nome, né? Isso é uma informação pessoal. Onde é que você mora? É aquela conversa, né? Ou para fins não comerciais, fins jornalísticos, artísticos ou acadêmicos, ou para segurança pública. Tá? Vejam que o artigo 4º acaba não sendo disponibilizado para a segurança privada. Então, onde a gente pode, aí, há uma lacuna de interpretação que provavelmente será discutida pelos tribunais. Tá? Então, quem aplica, quem não aplica, tá? Está disposto lá no artigo 3º e artigo 4º da Lei Geral de Proteção de Dados. Meu computador está um pouquinho lento. E as definições, tá? O artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados, ela define o que são dados, né? Dados pessoais, dado pessoal sensível, dado anonimizado e dado pseudonimizado. Pseudonimizado, isso mesmo. Tá? Dado pessoal, nome, documento, e-mail, telefone, entre outros. É aquele quando o paciente adentra, né, à clínica ou ao consultório médico. São as questões que a secretária geralmente vai questionar. E os hábitos, né, são os dados pessoais diretos e os indiretos. Tá? Hábitos, consumo, profissão, sexo, idade, entre outros. E aí a gente passa para um segundo nível de dados, que são os dados pessoais sensíveis, que é aquele que a gente pode distinguir, né, que eles não são claros, eles não identificam diretamente a pessoa, mas a partir dali eu consigo identificar características delas que possam gerar certos constrangimentos, como origem racial, ética, convicção religiosa, opinião política, né? Filiação ao sindicato ou não, tá? Organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde, né? Dados que aí a gente adentra a anamnese médica, tá? A vida sexual e dado genético ou biométrico, que é o que a gente chama lá, quando o preso chega na delegacia, que é o piano, né? A gente lá, os dados de impressões digitais. O dado anonimizado, que são os dados relativos ao titular que não possa ser identificado, né? Considerando a utilização de meios técnicos razoáveis disponíveis na ocasião do seu tratamento. E o pseudonimizado, que é o dado pessoal que, por meio de tratamento, perde a possibilidade de ser associado a qualquer pessoa. Tá? Então, a gente tem um dado, mas ele é modificado naquele meio ali, a fim de que a gente não consiga identificar aquela pessoa. É aquela famosa entrevista onde a pessoa não quer ser identificada. Então, distorcem voz e imagem daquela pessoa, a fim de que não seja caracterizada. Tá? Os papéis, né? A partir da Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos algumas pessoas
que passarão a ser encarregadas e serão sujeitos dessa legislação, tá? Que é o titular. Né? Primeiro deles, é o titular do dado, é o dono do dado. Tá? Então, que é a pessoa natural, tá? A quem se referem os dados pessoais que são o objeto do tratamento, são o objeto da coleta. Tá? Temos aí o controlador, tá? Que é uma pessoa, então, vinculada à empresa que realiza a coleta desses dados, tá? Que é a pessoa natural ou jurídica. Esse controlador pode ser uma pessoa natural ou pode ser uma empresa, né? De direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. O operador, tá? Que é a pessoa natural ou jurídica de direito público que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Tá? Então, ele acaba sendo subordinado ao controlador. E o encarregado, tá? Que é a pessoa indicada pelo controlador, tá? Para atuar como canal de comunicação entre o controlador e os titulares de dados, que é aquela pessoa que pesca os dados lá na sua origem, tá? É o encarregado. Vamos lá, eu já devo estar aí bem sobre o horário, né? Vamos lá, aqui o artigo 42 define os papéis de cada um, né? As responsabilidades, tá? Vamos dar uma aceleradinha aqui. E tratamento de dados pessoais, tá? Requisitos do tratamento pessoal. Toda operação realizada por dados pessoais, como que se referem à coleta, produção, classificação, utilização, acesso, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, enfim, tudo isso é tratamento, tá? E o tratamento só poderá ser realizado, tá? Com o consentimento, ou seja, a pessoa sabe que está sendo realizada a coleta daqueles dados, tá? Vamos lá, vamos acelerar aqui, tá? E quais são os direitos dos titulares, que é o mais importante, porque a partir daí a gente começa a verificar quais são as providências que devem ser tomadas no âmbito da nossa atividade, tá? Providências que devem ser tomadas, tá? Por exemplo, vamos lá, informação. Quais são os dados que me foram coletados? Ou para que servem esses dados? Ou muitas vezes eu não sei quais foram os dados coletados. Quem aqui já entrou num site ou fez uma compra e leu os termos de uso por completo? Tá? Lá diz para que será utilizado. Então, muitas vezes a gente clica lá, aceita os termos de uso do site e a gente não sabe para que está aceitando, mas nós fomos informados. Tá? Muitas vezes aí a gente dá consentimento para que aquela empresa que está coletando os dados transfira esses dados para outras empresas que, então, vão nos ligar, vão nos encaminhar e-mail, vão nos importunar, enfim, vão divulgar esses dados para fora do país. Né? Então, esse tipo de informação. Acesso. Tá? Eu quero saber lá do Mercado Livre quais são os dados que eles têm meu. Então, vai ter lá um canal de informação e eles têm que fornecer todos os dados. Tá? Retificação. Não, os dados estão errados. Eu preciso corrigi-lo. Então, a empresa tem que realizar essa correção. Eliminação dos dados. Tá? Aqui a gente entra nós entramos num limbo, né? Porque ainda no Brasil existem muitos dados que são coletados de forma mecânica. E como eu comprovo que eliminei esses dados coletados em papel? Eu não tenho como comprovar, então isso aí há uma dificuldade logística de comprovação de que esses dados foram eliminados, né? A portabilidade desses dados, eu quero transferir, eu quero tirar de uma determinada empresa e encaminhá-los a outra empresa, quero transferir meus dados, eu quero extinguir, quero pegar meus dados que estão lá com a Vivo
e transferir para outras empresas? Posso fazer isso? Posso. Muitas vezes a pessoa, naquele termo de consentimento que clica lá na internet, tem lá os seus termos de uso que a própria empresa pode fazer essa portabilidade, né? Restrição ao processamento, eu posso restringir que aquelas pessoas, que o operador ou o encarregado, ele não processe meus dados, que eu só estou fornecendo para aquela ocasião. Objeção ao processamento, revisão de decisão automatizada. Posso revogar o consentimento, tá? Informação sobre a impossibilidade de não fornecer o consentimento e consequências da negatividade. Então, eu posso informar que eu não darei o meu consentimento, eu posso fornecer os dados, mas o consentimento ele fica condicionado a uma condição futura. Informação sobre quais entidades o dado foi compartilhado. Eu quero saber para quem aquela empresa compartilhou meus dados. Nós temos aí questões agora afetas à hipossuficiência do titular dos dados, né, porque ele não detém todas as informações necessárias, que é a inversão do ônus da prova. Então, a empresa que coleta os dados vai ter que comprovar que informou, deu acesso, retificou, eliminou, realizou a portabilidade, não acarretando nenhum tipo de obtenção de retenção desses dados, tá? Realizou a revisão, recebeu a revogação e com quem foi compartilhado esses dados, tá? E o direito de peticional contra o responsável, que são aquelas 3 pessoas, né? Controlador, encarregado e o outro que me fugiu o nome aqui, meu Deus do céu. Tá? E a responsabilidade dessas pessoas, ok? Vamos lá. Próximo. E aí a gente tem a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é uma agência ainda muito incipiente. A composição dela foi realizada há poucos meses e poucas resoluções ainda foram expedidas ou fiscalizações foram realizadas por essa Agência Nacional de Proteção de Dados. Mas, desde logo, ressalto que ela já detém a competência de realizar fiscalização e aplicação de penalidades. Tá? Isso aqui foi a estrutura regimental, né? Adiantando um pouquinho aqui, fiscalização e sanções, né? A gente inicia lá com as advertências, a indicação de prazo para adoção de medidas coercitivas, né? Sempre lembrando que toda e qualquer fiscalização ela não pode ter o caráter penalístico tão somente, mas sim o caráter de orientação, né? Então, a gente sempre, nos recursos administrativos, a gente sempre acaba assim, não posso ser penalizado na primeira oportunidade, então eu tenho que ser educado, né? Se for a primeira multa, logicamente, né? Então, quais são as penalidades? Multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica, tá? De direito privado, grupo conglomerado no Brasil, no seu último exercício, excluídos os tributos, né? Limitada a um total de 50 milhões de reais por infração. Tá? Então, a multa pode chegar a 50 milhões de reais, logicamente limitado ao faturamento dessa pessoa. Então, essas são as penalidades. E as sanções e procedimentos, né, ela só podem ser aplicadas após processo administrativo que assegurem a contraditório e ampla defesa, né, considerado aí a boa-fé, a gravidade, a vantagem econômica oferida, né, se eu vendi esses dados, se eu não vendi, ou se eu só deixei de comprovar, né, o grau do dano, se houve reincidência ou não, tá, a adoção de medida de reiterada demonstrada de mecanismos e procedimentos capazes de minimizar o dano. Por exemplo, quando o Tribunal Superior, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, teve seus servidores invadidos por hackers, e imediatamente ele já emitiu uma comunicação aos usuários, né? Diz, olha, nós sofremos um ataque, então estamos suspendendo o atendimento, quem tiver interesse que, então, solicite mais informações, tá? E aplicação de adoção de políticas de boas práticas e governança. São manuais, né?
empresa tem que verificar, elaborar manuais para seus funcionários, inclusive aqueles que vão para home office, que é onde acontece a maior parte dos cyberataques, né? Que ocasionam danos. Isso até é objeto de um artigo que eu escrevi, terminei ontem, acerca da responsabilidade. Quem será responsável? A empresa ou o funcionário que não realizou as medidas de segurança? Tá? Então, procedimentos e sanções são sempre, quanto mais nós fizermos, mais nós comprovarmos que nós somos diligentes na obtenção desses dados, menor será a sanção. Então, a gente sempre acaba orientando aos clientes a realização de um compliance, né, ou medidas de contingenciamento de danos. Tá? Então, senhores, eu peço desculpas por ter me estendido. Tá? Esses são meus dados, meu telefone. Tá? Faço parte do Gonçalves de Souza Advogados Associados, também parceiro do Simesc, compomos o mesmo time. E agradeço a doutora Juliana, mais uma vez, doutora Juliane Ferrari, doutor Ciro Sonsinho e os demais diretores do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina pela oportunidade. Para mim é uma honra muito grande estar aqui falando para os doutores. Um forte abraço e fico à disposição. Obrigado, doutor Alberto. Então, vamos agora à doutora Cristine. Só queria deixar um recadinho para quem tiver perguntas e quiser já ir colocando no chat, pode ir escrevendo por ali, tá? Senão, depois, no final, também a gente vai ver quanto tempo que a gente tem de perguntas, tá? Obrigada, doutora Cristine, a palavra é sua. Boa noite a todos, né? A minha fala vai ser junto aos cuidados que os médicos devem ter ao utilizar a telemedicina, tá? No atendimento junto aos seus pacientes. Em primeiro lugar, os profissionais da área devem ter em mente que tanto a consulta que é realizada junto ao meio digital quanto ao meio presencial, ela deve seguir os mesmos ditames com todos os cuidados, né? Porque se trata de um ato médico que está sendo ali praticado, né? Então, as práticas de sigilo profissional e também todas aquelas estabelecidas, como a doutora Vanessa falou, do Código de Ética Médica, devem ser cumpridos, né? Uma coisa muito interessante de colocar para todos os profissionais é que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é atuante somente no meio digital, ela também atua offline. Então, não é só nas questões que são coletadas via meio digital que a lei vai atuar. Os profissionais que têm e que coletam ainda, utilizam fichários, a lei também vai regulamentar sobre essas questões, né? Outra questão muito importante de se falar é qual é o meio que vai se utilizar para fazer essa consulta, né, através da telemedicina, né? Eu acho muito temerário, tá, que não se utilize as plataformas que estão aí disponíveis no mercado, né? Você utilizar, por exemplo, as redes sociais através de WhatsApp ou Direct não é aconselhável, né? Deve-se adotar uma plataforma, né, que esteja disponível. Hoje existem várias plataformas aí que estão oferecendo esse serviço, né? Mas também uma outra orientação é que os médicos verifiquem essa plataforma que está sendo utilizada, né? Se essa plataforma está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, porque, inclusive, eu já verifiquei, tá, algumas situações lendo, né, claro que ninguém lê, né, política de privacidade e todas essas coisas, né, nós advogados aqui que estamos lendo isso, né, então eu já verifiquei junto a essas plataformas que oferecem esse procedimento para os profissionais da área, que elas não estão devidamente adequadas. Tá? Faltam alguns requisitos ali junto ao termo de privacidade, ao termo de uso e aos termos de consentimento que tem que ter, porque isso tem que ser informado ao paciente. Tá? Então, podem adotar essa forma, né, de procedimento que, como a doutora Vanessa falou, ainda não está regulamentado,
né, pelo CFM, mas já o Ministério da Saúde já regulamentou, eu acredito que isso é uma questão que não vai mais deixar de existir. Lógico que a consulta telepresencial jamais vai substituir uma consulta presencial, mas ela vem a agregar, né? Ela vem a somar junto. O que eu queria falar também é que, né, verificar, então, se for adotar esse tipo de procedimento, verificar se essas plataformas que oferecem esse serviço estão adequadas à LGPD, né? Porque isso precisa ser muito bem observado. Outra coisa que eu queria falar é a questão do quando forem, né? Quando os profissionais da área forem realizar esse procedimento, antes de acontecer a consulta, isso já deve ser totalmente informado ao paciente, tá? A forma que aquela consulta vai ser realizada, né? Geralmente, né, se é uma plataforma já que está bem adequada à LGPD, ela já tem antecipadamente isso disponível para o paciente ler, né? Os termos de uso, que informa ali detalhadamente, né, e de forma clara, para que o paciente entenda o que vai ocorrer, né? E também os termos de consentimento, né? Mas se isso não estiver ali disponível na plataforma, o profissional deve comunicar isso ao cliente antes de iniciar a consulta, né? Porque ele deve colocar tudo discriminadamente como que ele vai fazer aquele procedimento. Porque vai ser elaborado junto à consulta um prontuário médico eletrônico. E nesse prontuário médico eletrônico, ele deve ser extremamente descrito com tudo aquilo que foi feito junto à consulta ali que está sendo realizada. Outra coisa muito importante é que os prontuários eletrônicos, segundo a Lei 13.787, eles devem ser mantidos por 20 anos, né? Então, quando se for contratar uma plataforma dessas, tem que se verificar como é que essa plataforma vai fazer a guarda desse documento, né? Então, esse documento tem que ter uma guarda de uma grande segurança, né? Porque tem todo esse tempo necessário, né, que a lei coloca, tá? Outra coisa importante também que deve ser feito, que deve se atentar, é que sempre que for realizada uma consulta via telemedicina, essa consulta sempre tem que ser realizada via vídeo, né? Você não pode realizar uma consulta telemedicina por chat ou por telefone. Ela tem que ser realizada via vídeo, onde o médico está ali vendo o paciente, né? E o paciente, consequentemente, vendo o médico, né? Não pode ser feito sem haver uma visualização do que está acontecendo. Outra coisa importante, se a consulta for gravada, né? Pode ocorrer da consulta ser gravada, essa gravação tem que fazer parte do prontuário médico. Ela tem que constar junto ao prontuário médico. Uma coisa importante que eu oriento e que eu acho que deve ser feito é no seguinte sentido, né? Se você contrata uma plataforma, né, que não tem todas as adequações que você julga necessário que devam ter dentro do termo de uso e do termo de consentimento, no início da consulta, faça uma gravação junto ao seu paciente, informando e perguntando a ele, né, se ele leu todos aqueles termos, se ele está de acordo, se ele concorda com o procedimento que vai ser adotado, né? E outra coisa também muito importante, que deve ser informado ao paciente para não se ter problema, é em relação ao interrompimento da consulta que está sendo realizada no meio digital, né? Porque você pode estar conduzindo a consulta e você, sob os seus critérios, você chega à conclusão que aquela consulta não pode ser finalizada, porque não tem como, através dessa utilização por vídeo, você chegar a um diagnóstico ou você receitar um remédio ou qualquer outro tipo de situação que
está sendo colocada ali. Então, isso também é muito importante que seja informado antes de começar a consulta para o paciente, né? Porque já gera né? Eu estou ali, quero consultar, eu quero concluir aquela consulta, eu quero, né? Eu quero obter, né, o que eu vim aqui para consultar com o doutor, né? E daí você chega e diz, olha, a tua consulta vai ser interrompida, eu não tenho condições de finalizar ela, porque segundo os meus critérios, né, ainda precisa ser feito, né, eu preciso te encaminhar de forma presencial, você precisa fazer exames, o que for julgado necessário ali pelo profissional. Então, é muito importante isso, esse início da consulta, né? Vocês informarem exatamente, de forma muito clara, o que vai acontecer, né? Quais são todos os passos que vão ser adotados, quais são todas as questões que vão ser ali tratadas para não se ter um problema, né? Também vi outra coisa em relação a essas plataformas, uma confusão em relação aos agentes de tratamento, né? Nós temos os agentes de tratamento que é o controlador e o operador. Quem é o controlador? O controlador é o que coleta o dado, no caso são vocês, os médicos, tanto pessoa física, né, o profissional que atua de forma como autônomo, como também quem tem a pessoa jurídica, você é o controlador, né, e você está colocando esses dados junto a uma plataforma, contratando um serviço, né, é muito importante que seja feito um contrato entre o controlador e o operador, onde vai ser disponibilizado todas essas regras, né, que devem ser contidas ali nesse documento, porque a responsabilidade, né, ocorrendo um incidente entre controlador e operador, ela é considerada solidária. Os dois respondem conjuntamente. Então, é muito importante, né, se ter esse documento para, né, se houver algum incidente, alguma coisa assim. Outra coisa em relação à gravação, né? Sempre que uma consulta de forma da telemedicina for gravada, você deve informar isso ao paciente, né? E o paciente deve consentir que ocorra essa gravação, né? E como eu já falei antes, isso deve fazer parte do prontuário médico eletrônico, ele tem que ficar ali dentro, né? Essa gravação, né, ela está sob sigilo médico e ela não pode ser disponibilizada ou compartilhada sem a autorização do paciente. Bem como também é bom tomar cuidado, porque o paciente pode estar gravando essa consulta, né? Então, ele também tem que ser informado que ele não pode disponibilizar essa consulta, né? Porque pensa ele disponibilizar em redes sociais, em coisas, numa consulta que está sendo feita, né? E existe todo esse sigilo médico. Então, isso também é uma coisa muito importante de ser colocado nos termos que devem estar disponibilizados, tanto na plataforma ou feito individualmente. O que eu ia falar também? Outra questão é o ambiente, né, onde vai se realizar essa consulta. Esse ambiente deve ser o ambiente igual que seria realizado se fosse de forma presencial, né? O médico deve estar preferencialmente no seu consultório, né? Mas se não estiver em seu consultório, se estiver em sua casa, que seja um ambiente adequado, onde ele possa estar ali com o seu paciente. E a mesma questão deve ser exigida do paciente, que ele também esteja em um ambiente adequado, né? Porque o profissional não deve atender o paciente ele estando andando de carro ou estando no shopping com várias pessoas ao lado, né? Porque se trata de um ato médico. Então, essa orientação também deve ser feita, né? Todos devem participar de uma forma que a consulta ocorra como se estivesse ocorrendo no meio presencial, tá? A interrupção da consulta eu já falei, né? E eu acredito, assim, doutores, que a responsabilidade, tá, de se fazer uma consulta telepresencial, ela se torna até maior, né? Porque é uma questão de vocês terem aquele feeling, né? De perceber realmente o que o paciente, através do vídeo, está lhe passando, né?
Então, a orientação é o seguinte: se surgir dúvida, né, disso estar acontecendo, essa consulta deve ser encaminhada para a via digital. Tá? Outra coisa, todos os atos, né, como estão se coletando ali dados pessoais sensíveis, né, eles devem ser ainda mais protegidos, né? Então, ao se adotar uma plataforma dessas, deve-se cuidar com o compartilhamento que é feito desses dados que são disponibilizados por vocês, porque não pode ocorrer uma mercantilização disso. Então, a telemedicina, eu acredito que é um instrumento que vem agregar, né? Ele pode ser um grande instrumento para ser feita uma triagem, né? Diminuir filas, né? Diminuir essas questões de emergência e tudo isso. Então, logicamente, ela não vai substituir jamais, né, um atendimento presencial, mas ela vem para agregar, né? Eu só queria aqui, para acabar, dar um exemplo, dar uns 2 exemplos aqui, para o pessoal assim, ter noção de como que ocorre, às vezes, um vazamento de dados, que às vezes é uma coisa extremamente simples e que acaba passando de forma despercebida, né? E a gente dando um exemplo assim, prático, o pessoal consegue assimilar essa ideia, né? Então, eu vou trazer 2 exemplos só, porque o nosso tempo já está curtinho. São exemplos verdadeiros, tá? Que realmente aconteceram e não são fictos, né? Então, uma questão. Existia um grupo de médicos que tinha um WhatsApp, um grupo de WhatsApp para discutir questões deles, né? De prognósticos, o que seria feito. E um dos médicos acabou colocando nesse grupo de WhatsApp um exame, né, para discutir, mas esse exame não estava anonimizado, como o doutor Alberto falou, né? Um dado anonimizado é um dado que não identifica o titular, né? Então, ele colocou esse exame dentro desse grupo de WhatsApp, que só tinha médicos, que era um grupo de discussão de medicina. E o que aconteceu? Esse exame vazou. E essa pessoa era conhecida, né? Então, isso acabou gerando um grande problema para todos que estavam ali envolvidos, né? Uma outra situação também, que é sempre colocado quando a gente faz os nossos cursos de proteção de dados, é em relação à questão da mesa limpa, que a gente diz, a prática da mesa limpa, né? Nunca se deixar documentos, né, em cima da mesa. O que aconteceu nessa situação? O médico deixou um exame em cima da sua mesa, né, do seu consultório, tá? Ele saiu e veio o pessoal da limpeza, né? Esse pessoal da limpeza, que estava fazendo a limpeza, olhou para esse exame que estava em cima da mesa, viu que conhecia a pessoa que estava ali e fotografou o exame, né? E esse exame acabou, né, saindo ali de dentro do consultório. E isso se criou um incidente, né? Então, às vezes, assim, são práticas que passam despercebidas, né, não são notadas e acabam criando um incidente que vem a gerar um processo de indenização, tanto as sanções que podem ocorrer pela ANPD, como também os processos judiciais que, né, são muitos. Então, era essa a minha colocação. Estou vendo que as doutoras ali estão me olhando, né? Porque a gente já está com o prazo chegando ao fim, né? Espero que eu tenha trazido boas notícias. Não, foi excelente. A gente só tem a agradecer a participação, né? Uma palestra, né, complementou a outra. Nós temos muitas perguntas aqui no nosso chat, mas a gente vai abrir, então, primeiramente, para quem quiser perguntar oral, né? Eu acho que, eu não sei se, desculpa, se a doutora Vanessa e o doutor Alberto gostariam também de fazer alguma complementação, senão a gente poderia abrir para as perguntas, quem quiser primeiramente perguntar oral, já vi que o doutor Odi aqui está inscrito, depois a gente lê as perguntas, então, que estão aqui anotadas já. Doutora Vanessa, doutor Alberto, doutora Cristine, tudo certo, então? Tudo certo, doutora Juliane.
Então, vamos abrir primeiramente aqui, eu vi que a doutora Tanise também pediu para ser oral, então, doutora Odi, a palavra está com o senhor. Microfone, doutora Odi. Microfone, doutora Odi. Não estou vendo aqui o doutor Odi para mim. O doutor Odi está com o microfone fechado, consigo visualizá-lo, mas está fechado. Ó, ele pediu para pular. Vamos passar para a próxima, doutora Juliana. Então, Tanise, por favor. Tanise? Oi, boa noite, boa noite. Boa noite, doutora Tanise. Parabéns pelas aulas. Eu fiz ali um monte de perguntas, mas vou fazer uma aqui oral, que oral é melhor para a gente se expressar, né? Então, parabéns, a doutora Vanessa deu uma ótima aula, todos os três, né? Mas eu sempre gosto muito da aula da doutora Vanessa. Queria te perguntar, Obrigada. Você fez todo aquele histórico da telemedicina, mas um pouquinho antes da pandemia, eu posso estar enganada, mas acho que foi ali por janeiro, fevereiro, começou a discussão da teleconsulta, né, que o CFM lançou uma nota, não lembro se foi uma resolução, algum documento do CFM falando da teleconsulta, e daí deu maior auê, e aí retiraram aquilo, foi para discussão. Eu lembro que o Simesc também coletou as opiniões dos colegas. E como é que ficou da questão do CFM? Pelo que você falou, não tem nada, não tem nenhuma previsão, ficou no limbo aquilo, ficou quieto, talvez eles vão esperar para discutir depois da pandemia, ou tem alguma previsão de sair alguma coisa do CFM? Obrigada. Doutora Tanise, em 2019, o Conselho Federal de Medicina publicou a resolução 2227, e ela vai entrar em vigor em 2020, porém, se não me engano, foi 2 dias, ou talvez na véspera dela entrar em vigor em 2020, ela foi revogada pela resolução 2228. Tá? E aí voltou à vigência a resolução de 2020. Aí veio a pandemia e até o momento o Conselho, a única manifestação que o Conselho fez a título de normativa foi aquela orientação em 2020 mesmo, orientando o Ministério da Saúde, e depois saíram algumas resoluções esparsas de temas, pareceres de temas específicos quando o médico, porventura, tirava alguma dúvida, que foi aquelas questões que eu falei, da perícia, da junta médica, da interação entre médico e enfermeiro e paciente. Então, isso foram pareceres que saíram nesse período. Regulamentação da telemedicina pelo Conselho Federal de Medicina para ser algo permanente, ainda não temos. Obrigada. Doutor Odi, já está apto a fazer a pergunta? O senhor está com problema no microfone, será? Então, eu vou lendo aqui, vou seguir as perguntas aqui no nosso chat, tá? Da Denise Tum. As ligações telefônicas durante o teleatendimento médico devem ser gravadas? Não sei se a doutora Cristine quer responder. As ligações telefônicas, né, aquilo que eu tinha falado, né? A teleconsulta, ela tem que ocorrer somente por vídeo, né? Não somente por ligação telefônica, né? Eu não sei se eu entendi ali ela colocando, né? Se foi essa exatamente a pergunta, né? Não pode ser nem por chat, nem por ligação telefônica, ela tem que ser feita por vídeo, né? O médico e o paciente têm que estarem se vendo. Doutora Denise, quer falar? Deixa eu ver. Ligou a câmera aqui. Deixa eu só complementar, doutora Juliane, essa dúvida. O que acontece, tá? Dos primeiros fatores que a gente sabe que
vocês médicos estão atendendo aquele paciente olhando para o paciente. Né? Vocês não vão dar orientações para um terceiro, para um quarto, um atestado a pedido de... E o fato de não olhar o paciente, usar o telefone ou usar o chat para conversar, vocês não sabem quem é o interlocutor que está lá. Então, a gente sempre diz que é o espírito da norma, né? A norma tem um espírito que respira. Essa é a ideia da necessidade de ser por vídeo, para te ter certeza que é com aquela pessoa que tu estás atendendo, aquela realmente é a tua paciente, o teu paciente, tá? Outra questão, doutora Vanessa, muito importante, é que tem que ser feita a comprovação, né, de que o médico é aquele médico que está atendendo e o paciente também, né, porque, né, então o paciente se passa por outra pessoa, faz um atendimento, então a identidade de ambos tem que ser comprovada, então por isso que tem que ser feito por vídeo, né, e tem que haver uma maneira de se autenticar essas duas identidades ali para não ter problema, né. Pode ser incomum para vocês da medicina, mas isso deverá se tornar um hábito, tá? Nós, no judiciário, já fazemos audiência eletrônica também, e especialmente o conselho, ele exige que a gente apresente na câmera a nossa carteirinha de advogado, mostrando a foto e depois mostrando os dados. Então, vocês médicos também podem exigir ao paciente que vocês estão atendendo pela primeira vez que ele apresente a carteirinha para identificação. Tá? Isso não tem problema nenhum, do mesmo jeito que vocês podem apresentar o documento de vocês para se identificar. Não sei se a doutora Denise, que fez a pergunta, quer complementar alguma coisa, talvez, ela fez a pergunta talvez antes de ter terminado a explanação da doutora Cristine. Tá, então vamos para a próxima. Andressa Rosado, atendo na SMS, que é a Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, através de teleconsulta, por áudio e ou vídeo. Oriento superficialmente sobre a limitação da teleconsulta, porém não mando nenhum documento orientando essas limitações. Devo confeccionar um para realizar este tipo de atendimento? Sim, a norma ela é bem específica, sim, deve sim confeccionar, inclusive como a própria doutora Cris comentou, até se essa consulta ela é gravada, o consentimento e a informação da limitação pode ser dada por áudio. Tá? Ela pode informar, olha, a limitação é essa, aquela, não tem exame físico, caso seja necessário, será encaminhado para um médico presencial, concorda em manter o atendimento de forma em teleconsulta? O paciente vai dizer que concorda e faz, tá? Pode ser feita, se for gravada, pode ser feita pela gravação, não precisa ser por escrito, mas se não for gravada, a gente orienta sim que faça o termo de consentimento informado. Eu também me identifico com essa pergunta porque eu trabalho também, né, na Secretaria de Saúde de Florianópolis e faço também teleconsulta, né? Nós recebemos um telefone, né, específico, assim, para fazer esse tipo de atendimento e realmente não é gravado, tá? Mas realmente o paciente recebe em casa, então, o aviso de que vai ser uma teleconsulta e não uma consulta presencial, mas realmente não tem muito esclarecimento nesse termo, não. Acho que é uma coisa que a gente vai ter que rever até em coletivo, né? Já que é uma normativa para todos os médicos, né, de Florianópolis, né? Obrigada, então, doutora Vanessa. Doutora Odi sinalizando, doutora Juliane. Ah, tá. Você consegue falar agora, doutora Odi? Liga seu microfone. Não? Então vamos continuar aqui. A Denise, novamente, complementando a pergunta dela, né? Que as ligações, então, telefônicas durante o teleatendimento devem ser gravadas ou o registro em prontuário médico é suficiente? Então, acho que já foi respondido, né? Que se for gravada tem que ser de consentimento, né? Tem que ter o consentimento do paciente, né?
senão realmente é o registro no prontuário médico. Carlos Lima, gostaria de um termo de compromisso para a secretária, um termo de consentimento do paciente e orientações sobre o que fazer e o que não fazer em termos de guarda e uso de dados, inclusive critérios para o uso de prontuário eletrônico. Grato. De quais plataformas a doutora Cris fala? Quais são esses requisitos? Então, na verdade, é um pedido, né? E a pergunta, então, para a doutora Cris. Eu não vou dizer aqui o nome das plataformas, né? Mas a orientação que eu dou é que quando esse tipo de serviço for contratado, né, o médico deve verificar, né, até leva para uma assessoria jurídica que verifica, né, lógico, ele deve verificar como é que a plataforma lida com essa questão da telemedicina, né, quais são os documentos que ela disponibiliza, né, porque a plataforma já deve ter uma política de privacidade, os termos de consentimento, o termo de uso, tudo isso já deve estar lá especificado, né? Para você colocar isso junto ao seu paciente. E também para saber como eles vão tratar os dados, né? Que você vai disponibilizar na plataforma, né? Como os dados vão ser armazenados, aonde que com quem que esses dados vão ser compartilhados, como é que vai ser feito o descarte desses dados, é uma coisa muito importante, principalmente porque existe essa questão do tempo de guarda, né, do prontuário médico, né? Então, todas essas situações têm que serem analisadas para você contratar uma plataforma que lhe dê segurança, né? Porque, como eu falei, a responsabilidade tanto do controlador, que é o médico, e do operador, que é a plataforma, é solidária, né? Então, se você contrata um serviço desses, você tem que estar muito bem informado do que você está contratando para não ocorrer um incidente e você responder por isso. E existe já pronto um termo de consentimento, um modelo que a gente poderia copiar, vamos dizer assim, ou se basear? Será que pelo Conselho Regional de Medicina, alguma coisa já existe? Será? Na verdade, esses termos de consentimento, eles devem ser específicos para cada caso, né? Tipo, utilizando uma plataforma, tem que verificar qual é o termo de consentimento ali que ela adota, se está de acordo, né, com a tua prática profissional. Se não está de acordo com a prática, eu sugiro a fazer um termo de consentimento complementar, né, que você pode utilizar o da plataforma e o seu próprio, da clínica, né, do médico. Né? Nunca é demais fazer esses documentos, né? Porque ali no termo de consentimento vai estar colocado bem especificamente tudo que vai ser feito. E isso, né, doutora Juliana, tem que ser feito de uma forma clara, que o paciente entenda, né, que ele leia aquilo e ele compreenda o que ele está lendo, porque não adianta colocar termos rebuscados e coisas que não são compreensíveis, entende? Tem que ser bem claro, especificando exatamente como que aquele ato vai ocorrer, né? Todas as maneiras, né? Como eu falei, uma coisa que eu já vi questões do interrompimento, né? Da consulta, que o médico julga que aquela consulta não pode continuar. E o paciente não gosta, ele quer concluir, né? Então, isso tem que estar ali, né? Em todas essas informações. De doutora Juliane. Transparente. Oi, doutor Ciro. Apenas uma observação, é que essa é uma conversa muito boa, mas é uma primeira conversa. Certamente nós tiraremos lições do que os nossos advogados estão nos sugerindo. É claro que nós vamos desdobrar depois o Sindicato dos Médicos para como, eventualmente, o colega pode acessar o CIMESC que tem informação se uma plataforma é adequada ou não. Qual é o termo de consentimento ou de informação, como os nossos servidores e, eventualmente, de clínicas e consultórios deverão estar prestando informação e assinando que tipo de documentos, que certezas nós podemos ter. Nem tudo será esclarecido hoje aqui, mas esse ponto de partida é para mostrar que, se temos essa nova prática, essa modernidade chegando, e ela exige cuidados, é justamente o que nós do sindicato faremos. Faremos os desdobramentos, as orientações, além de estarmos à disposição
para atender pontualmente os filiados, com certeza, mas faremos isso. Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, alguma coisa está um pouco nebulosa, falaremos com eles, vamos conversar. Então, esse é um ponto de partida para não ter expectativa, talvez, de que aqui tudo vai ser respondido. Evidentemente que o que está sendo dito é o genérico para que nós possamos desdobrar em orientações, como fazemos com jurídico trabalhista, previdenciário, geral e tudo o mais. Obrigado, com certeza, doutor Ciro, mas pelo jeito o assunto realmente foi muito interessante, as pessoas continuam aqui conectadas aqui com a gente, né? Eu realmente não sei quanto mais tempo de tempo que a gente poderia disponibilizar, mas eu vou abrir aqui a palavra ao doutor Odi. Se vocês quiserem me passar alguma orientação, eu aguardo. Mas o doutor Odi conseguiu agora ligar aqui o microfone. Estão me ouvindo, né? Agora? Sim. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Sim, doutor Odi. Alto e claro. Doutora Vanessa, é para a senhora e para a doutora Cris. O CFM, ele não regulamentou, pela sua resolução, a teleconsulta. O governo sancionou uma lei regulamentando a teleconsulta. Na eventualidade que um médico venha a ser denunciado por um ilícito ético, qual o fundamento jurídico que vocês teriam, já que, pela pirâmide de Kelsen, a lei é superior à resolução? Doutor Odi, além da lei ser superior à resolução, nós temos o artigo 37, nós usaremos o artigo 37, que a exceção do artigo 37, que diz que em caso de impossibilidade de fazer o atendimento presencial, o médico pode prescrever. E aí, é claro, vamos usar a pandemia Covid para justificar essa impossibilidade. Né? Foi uma lei federal que botou todos nós trancafiados dentro de casa para poder minimizar o contágio do coronavírus. E isso justifica o médico atender e consultar de forma online. Aí vai depender dos conselheiros, né? A resposta dos conselheiros a gente não sabe, foi o que eu falei. O conselho ainda não se manifestou no sentido de julgar uma decisão dessa para a gente ter algum parâmetro, porque julgados para nós da área do direito, para mim, para a doutora Cris, para o doutor Alberto, os julgados nos dão uma linha de raciocínio. Se a gente não tem nenhum julgado ainda, a gente tem, por enquanto, teses de defesa para vocês. Aí o julgado é que vai nos dar esse norte, né? Eu penso que o Conselho Federal de Medicina não tenha regulamentado como teleconsulta, porque senão ele teria que mudar praticamente todo o Código de Ética Médica, né? E não haveria tempo hábil na pandemia para uma mudança do Código de Ética Médica. Por isso que eu fiz a pergunta. Entendeu? Vamos ter que aguardar. Por enquanto, é o próprio artigo 37 que nos fundamenta e autoriza, né, entre aspas, mas nos dá margem para utilizar a teleconsulta. Muito obrigado. Doutora Odi, acredito que essa situação ela não vai regredir, né? Ela veio para ficar, né? Porque é um método que está sendo utilizado e que vai trazer várias vantagens. Mas, agora, como a doutora Vanessa falou, durante a epidemia, né, ela pode ser utilizada, né? Tem a lei dizendo ali que pode. Mas eu acredito que depois o CFM vai regulamentar isso, né? Não tem como regredir essa ferramenta, né, para a utilização, né? É a minha opinião. Muito obrigado, doutoras. Olha, eu vou pular aqui a doutora Tanise, me desculpe, doutora Tanise. Depois, no final, a gente volta para a sua pergunta, só para dar oportunidade para outras pessoas também, tá? Tem muitos agradecimentos. Claro. Tem muitos agradecimentos também aqui no chat. Então, vamos aqui. Michele, boa noite a todos. Gostaria de saber alguns exemplos de aplicativos para a realização de telemedicina em home office.
Como a doutora Cris já falou, a gente não pode dar exemplos de aplicativos. Nós não temos, né? A gente não tem como fazer isso, não temos não é patrocínio, sindicato, não tem nenhum parceiro nesse sentido. Doutora Elisa Dutra, boa noite. Nos casos de regulação médica de atendimento pré-hospitalar, exemplo SAMU, empresas particulares que prestam esse tipo de serviço, o papel do médico regulador se caracteriza como teleconsulta? Tá dando um eco. Fiquei em dúvida, por exemplo, quando a doutora Vanessa explicou que não é permitida a relação médico-enfermagem-paciente nos casos de regulação, muitas vezes é orientada a administração de medicamento ao enfermeiro quando está com ambulância básica. Gostaria de entender se se enquadra nesse contexto. Então, vamos lá. Isso é tido como teleorientação, tá? Não é tido como teleconsulta. Esse atendimento específico, ele já é praticado mesmo antes da pandemia, já é algo assim que a gente já, como eu falei, a gente já teve que tratar dele no Conselho de Ética. O que nós defendemos, e o Conselho de Ética também já tem parecer nesse sentido, que se for uma questão de urgência e de emergência, e é claro, a única pessoa que está lá é um técnico de enfermagem, é um enfermeiro, o médico vai sim prescrever e vai, por exemplo, está no meio de um deslocamento, né? Ele está sim, o paciente está em deslocamento para um hospital onde tem um médico habilitado, mas teve um surto, teve algo que necessitasse de forma urgente, né, uma prescrição. Então, isso é a exceção do artigo 37, tá? A orientação dada pré-hospitalar, ela é vista como uma teleorientação, não como uma teleconsulta, tá? E aí, quando é necessário uma prescrição, apenas em caso de urgência ou emergência. Ok, eu vi aqui, eu acho que o doutor Carlos Lima gostaria de fazer uma pergunta oral aqui, presencial. Não sei se ele se encontra ainda aqui. Então, vamos pular aqui. Estou tentando contemplar pelo menos uma pergunta de cada um, né? Gustavo Meurin. Quais seriam os pré-requisitos para a proteção da rede da pessoa jurídica ou física de forma a impedir invasões? Sim, doutora Juliane. Doutor Odi, o senhor está apresentando a sua tela. Compartilhando a tela, doutor Odi. Compartilhando a sua tela, doutor Odi. Doutor Alberto, você me escutou a pergunta do Gustavo? Quais seriam os pré-requisitos para a proteção da rede da pessoa jurídica ou física de forma a impedir invasões? É uma questão bem técnica, né, que muitas vezes a pessoa mais adequada para responder seria um administrador de rede. No entanto, existem algumas ferramentas básicas, como implantação de uma rede de internet segura, autenticação em 2 etapas, renovação periódica das senhas, né, de acesso a servidores. Tá? Então, são mecanismos de segurança que nós temos conhecimento que podem garantir, então, a confidencialidade e guarda desses dados. Tá? Ok, obrigada. Eu estou pulando aqui. Sérgio Monteiro. Doutora Cris, as plataformas que contêm segurança IPA, não sei falar, desculpa, IPA Compliance, são recomendáveis? Haja visto que ainda não temos indicações de plataformas seguras nem pelo CFM e lei regulamentando específico tema. Sim, quanto mais questões de segurança forem adotadas pelas plataformas, melhor são, né? Mas o que a gente aqui do setor jurídico, principalmente, a gente visa é a questão dessa parte da documentação, né?
da política de privacidade, dos termos de uso e dos termos de consentimento. Isso é uma coisa muito importante que deve ficar atento. E, lógico, tem toda essa outra parte técnica da segurança da informação, que também é importante, né, a plataforma disponibilizar. Então, sim, claro. Então, acho que a gente vou responder fazer mais uma ou duas perguntinhas aqui. Deixa eu ver aqui agora de baixo para cima. O documento explicando sobre as limitações na teleconsulta deve ser assinado pelas duas partes? É válida a assinatura eletrônica? Elisa Dutra. Porque não tem como assinar, né? Oi, doutora. As duas partes, a senhora está referindo médico e paciente, né? Esse documento ele é emitido pelo médico para assinatura do paciente, tá? Então, é o paciente que tem que consentir que aquele atendimento vai ser feito com aquela limitação, tá? Sobre a forma de assinar, nós já vimos forma de aceite por e-mail, do documento ser enviado por e-mail e a pessoa responder que leu o documento e que aceita. Alguma outra forma, doutor Alberto, doutora Cris, às vezes o sistema que vocês escolhem tem essa forma de assinatura, esse tipo de assinatura, né? Como eu havia falado. Tá com som, não? Tá. Ouvindo? Tá. É como eu havia falado, né? Às vezes, a própria plataforma, ela já disponibiliza esses documentos que antecedem a consulta, né? Logicamente, o médico tem a assinatura digital, né? Que ele vai fazer o prontuário médico junto com a assinatura digital. E o paciente, ele vai dar o consentimento através da leitura desses documentos. É ali que fica comprovado. Por isso que eu até coloquei que quando não é totalmente descrito, né, e totalmente regulamentada a plataforma de acordo com a LGPD, o médico deve fazer aquela gravação inicial, né, só a gravação inicial ali, dizendo, né, se o paciente foi informado, se ele tem conhecimento de como que a consulta vai ser realizada, se ele dá o seu consentimento, né, e aquilo fica gravado e fica fazendo parte do prontuário médico, né? Então, ali está comprovado o consentimento. Era isso, né? Eu acho que era isso, né, doutora Vanessa? Isso, eu penso que sim. Então, aqui vamos para a última pergunta para a gente encerrar. Como devem ser feitas as formas de pagamento de uma teleconsulta? Os valores devem ser os mesmos das consultas presenciais? Michele. E agora? Boa pergunta, doutora. Boa pergunta. Doutora Michele, não tem nada que diga que não deva ser o mesmo valor, tá? Então, pode sim ser o mesmo valor, até porque vocês vão fazer uma anamnese, vocês vão dar um diagnóstico e vocês vão dar uma prescrição. O que não vai ser feito é o exame físico e, às vezes, para algumas especialidades, não se faz exame físico efetivamente, né? Forma de pagamento, as formas que existem hoje, né? Só o dinheiro pessoal que não vai dar, mas é transferência, Pix, TED, DOC, né? Isso também, doutora, deve estar estabelecido ali no termo de uso, né? Como que vai ser feito o pagamento, se vai ser feito, né, vai ser uma consulta particular, vai ser uma consulta pelo plano de saúde, né? Tudo isso para vocês verem a importância desses termos, né? Porque ali fica estabelecido todas essas regrinhas que vão acontecer, né? E vão direcionar tudo que vai acontecer entre o médico e o paciente. Por isso que tem que ser bem descrito, bem feito, com todos esses detalhes. Aqui a doutora Tanice fez várias perguntas, mas acho que tem uma para o doutor Alberto que talvez não foi falado. Como saber se nossos dados bancários estão seguros? Tivemos recentemente em Joinville vários casos de médicos que sofreram fraudes financeiras numa cooperativa de crédito. Como agir para prevenção? Mudar de banco? Para a gente encerrar, então, as nossas perguntas por hoje. Então, o banco ele é responsável por esses dados e, caso exista vazamento, ele deve notificar os usuários, né, que houve esse vazamento e tomar as providências para que os dados sejam preservados, seja indenizar, seja recuperar, ou seja, readequar a senha. Tá? Tem outra pergunta da doutora Tanise ali também, que é muito rápida, tá? Também já vou respondê-la aqui.
O prazo para armazenamento ele não é fixado em lei, ele é fixado então somente pela utilização. Terminou a utilização, o tratamento de dados deve ser excluído, tá? Ou então deve ser fixado no termo de uso esse prazo. Após o prazo ali fixado, então os dados devem ser deletados. Então, complementando aqui a doutora Cris, aqui, esse termo de uso deve ser muito bem elaborado, muito bem pensado, para que não seja causado nenhum tipo de prejuízo. E também formas de assegurar a comprovação do tratamento, de todo o tratamento, processo de tratamento, todo o processo de tratamento dos dados coletados, tá? Então, antes de a gente fazer o encerramento, passar a palavra para o doutor Ciro, quero só lembrar, deixar 2 recadinhos, convidá-los, primeiro agradecer, claro, né, a presença de todos até essa hora, estava ótimo, eu ficaria muito mais aqui escutando vocês e muitas perguntas interessantes, gostei bastante. Parabéns, né, todo mundo aqui também elogiou bastante no chat. Convidá-los, então, quero convidá-los para a próxima palestra, dia 26 de julho, sobre prontuário médico e suas implicações jurídicas, tá? Então, participem, continuem participando do Semestre Online, é um prazer ter vocês aqui com a gente. E lembrando também que já estão abertas, então, as eleições, né? O processo eleitoral foi aberto, então, do dia de hoje até às 18 horas do dia 28 de junho. Eleições, então, para diretoria executiva, conselho fiscal e as diretorias regionais. Então, participem também, votem pelo site e vocês vão encontrar todas as informações necessárias lá. Passo a palavra, então, para o doutor Ciro, para encerramento. Agradecer, Juliane, a condução que fizeste e parabenizar os nossos 3 advogados, Vanessa, Cristine e Alberto, e dizer que é um começo de caminhada, certamente as orientações que nos serão dadas por eles vão nos dar a certeza que estaremos no caminho correto. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, parabéns. Boa noite. Boa noite.